chamar já o nosso entrevistado, vai contribuir aqui com as dicas. É uma lenda da dramaturgia brasileira. Com muita alegria a gente vai receber aqui o ator, produtor, diretor, Antônio Fagundes. Tudo bem, Antônio? Você está nos ouvindo, senhor Antônio Fagundes? Tudo bem com vocês? Estou acompanhando aqui esse finzinho de papo de vocês aí, me divertindo muito já. Legal. Obrigado, viu, por aceitar o convite para participar dessa conversa aqui. Eu vou pedir licença para chamar de você primeiro, porque é muito jovem. Por favor. Chamar de senhor aqui vai ficar estranho. Aqui é um programa... eu vou me sentir um pouco mais velho se você fizer isso. Obrigado. Esse aqui é um programa jovem, viu, Fagundes? A gente faz aqui um programa sobre política, atualidades. É mais ou menos assim a configuração. De segunda a quinta a gente passa o dia descendo a lenha no Bolsonaro e na sexta-feira a gente fala de cultura, arte, cinema, livros. E é por isso que a gente convidou você aqui. Quem está com a gente aqui na mesa é a professora antropóloga Isabela Calil, o jornalista, crítico de cinema do UOL, Roberto Sadowski, e o crítico de cultura, comentarista também, jornalista, Mauro Soares, da Band News TV. Oi, Mauro. Olá. Eu ouvi vocês falando aí de dicas para dar para o pessoal lá da CPI, e vocês esqueceram a principal recomendação, 1984. Né? É verdade. Onde as palavras perdem o sentido, né? Onde o Ministério da Paz é o que cuida da guerra, como aqui no Brasil o Ministério da Saúde é o que cuida da morte e da doença das pessoas, o Ministério do Meio Ambiente é o responsável pela devastação das nossas florestas. E o Ministério da Justiça é o responsável pelos milicianos. Então a gente está seguindo à risca a norma do George Orwell com 1984. Muito bem observado. Está contratado, hein, Antônio Fagundes? Está contratado. Toda sexta-feira você pode dar dica de livros aqui. Aliás, vamos lá, falando do seu livro, o Antônio Fagundes, como eu disse aqui, ator, diretor, produtor, também agora escritor, lançou o livro. Tem um livro aqui que você vai gostar. Livro muito bacana. Já li aqui, a gente recebeu o livro da editora. Aliás, obrigado, assistente. Queria que você falasse um pouquinho do seu livro, da ideia, como é que surgiu a ideia de lançar esse livro. A gente partiu primeiro dessa triste realidade do Brasil, de que a média de leitura do brasileiro é de um livro por ano, né? Eles colocam na estatística um livro inteiro, né? Porque às vezes a pessoa diz que começou um ou dois, mas só terminou um, né? Então, essa média me levou a pensar sobre isso, né? Por que as pessoas se recusam tanto a ler? Qual é a dificuldade que elas têm, né? E, ao mesmo tempo, eu percebo entre nós uma coisa de que a gente fica falando meio em círculos, né? A gente fala só para nós mesmos. Então, quando a gente recomenda alguma coisa, a gente recomenda para os nossos amigos, para os nossos companheiros de conhecimento, né? Então, eu queria quebrar um pouco esse círculo vicioso e abrir para aquelas pessoas que nunca pegaram num livro na vida e tentar dar para elas algumas dicas elementares, né, de leitura. O Alberto Mangel, aquele autor maravilhoso argentino, eu li uma entrevista dele que ele falava uma coisa que é perfeita: a leitura não é uma coisa natural, né? Não é uma coisa fácil de ser feita, é difícil. Você precisa ter um interesse, você precisa ter um empenho, você precisa ter uma vontade de ampliar o seu vocabulário, você precisa ter concentração, você precisa descobrir um tempo para fazer isso. Então, como que você recomenda para uma pessoa uma coisa que é tão difícil assim, né? Eu quis que esse meu livro servisse de um primeiro passo. Então, eu não me detive num assunto único. Eu acabei falando de mais de 150 livros no meu livro, por isso que o título tem um livro aqui que você vai gostar. Seguramente um desses 150 títulos vai agradar alguém, mas dando também pequenas dicas. Tem gente que fala, eu começo a ler, eu fico com sono. O outro fala, eu não consigo ler mais de uma página por dia. E a gente está vivendo numa época onde essa desconcentração está sendo estimulada, né? Através da internet, através das redes sociais. Agora saiu uma nova
uma nova dica no WhatsApp, de que você, para ouvir os seus recados em áudio, você pode acelerar, né? Então, até isso está acontecendo, né? Até quando é um áudio, você acelera, a pessoa fica aquela coisa rápida para você ouvir mais rapidamente. Então, nós que estamos vivendo esse mundo tão rápido, é para isso que eu quis escrever esse livro, para que a gente parasse um pouquinho, sentasse um pouquinho e descobrisse o que nos interessa através da leitura, né? Parabéns, o livro é sensacional. Mauro, faz a primeira pergunta aí, Mauro. Fagundes, boa tarde, bem-vindo ao programa. Uma honra ter você aqui, sou seu fã de longa. Aliás, primeiro, lembranças afetivas, né, que eu tenho com o Fagundes. Eu dei um abraço no Fagundes. Agora não vai dar idade aqui, hein? Mas no programa É Proibido Colar da Cultura, quando Fagundes faz tempo, hein? Mas você era muito pequenininho, hein, Mauro? Eu era bem pequenininho, estava fazendo lá uma apresentação, enfim. Fagundes me deu uma mochila, guardei essa mochila, olha, há muito tempo, foi a mochila preferida. Mas a pergunta é a seguinte: a gente está num momento aqui em que você, que além de ser um ator, produtor, uma pessoa extremamente ligada à cultura de uma maneira geral, a cultura no Brasil ela está passando por um momento muito complicado. A gente não tem um ministro da cultura, a gente tem um secretário da cultura, né, que anda armado e que tem toda uma questão aí perigosa, inclusive, circulando por aí. Mas o que mais me ateve essa semana em acontecimentos recentes é sobre reconhecimento das pessoas que são importantes para a cultura no país. Eu vi o Nelson Sargento, morreu agora, né, 96 anos, e o Nelson Sargento era provavelmente um dos maiores sambistas, não só pela representatividade dele na Mangueira, por ter composto música com Cartola, mas pela representatividade cultural, né, como símbolo de um país onde o samba é a principal, talvez, música, né, enquanto origem do samba no Brasil. E aí a gente deu uma procurada, eu procurei ali nas redes sociais, tanto do presidente quanto ali do secretário, e não achei nada, sabe? Não achei uma notinha de, puxa, perdemos um grande artista, puxa, o Brasil perdeu um grande ícone cultural. Então, a sensação que eu tenho é que, às vezes, a gente está perdendo a oportunidade de lamentar grandes perdas. A gente perdeu Cassiano. Mas aí, Mauro, você me desculpa, usando uma frase sua, você se surpreendeu? Eu me surpreendi. Eu confesso que eu esperava. Sabe por quê? Porque a gente sempre tem uma esperançazinha no fundo, fala, não, alguém deve estar vivo, né? Alguém deve estar vivo do lado de lá, né? Mas a gente sabe que não tem, né? A gente sabe que essas pessoas, elas passam em branco, né? Elas passam em branco pela vida, não é só em relação à cultura, é pela vida, né? Nós estamos atingindo quase 500 mil mortos e não existe nenhuma atitude de nenhum deles no sentido de dizer, olha, sentimos muito por essas pessoas. Não existe nem isso, né? Existe sim uma vontade de que eles continuem no poder, essa que é a verdade. É uma luta pelo poder, independendo de qualquer coisa. E, naturalmente, a cultura, ela tem que ser menosprezada, porque nós sabemos que é através da cultura, a educação é propagação de cultura, né? Nós sabemos que é através da cultura que algumas pessoas menos sensíveis podem ser sensibilizadas, né? Então, é claro que existe aí, digamos, uma plataforma de trabalho no sentido de acabar com isso mesmo. Se alguém aparecer lá reconhecendo a morte de alguém ou a excelência de alguém na área cultural, essa pessoa vai estar dando valor à cultura. Então, a ideia é que esse valor não seja dado mesmo para que a gente não consiga sair desse atoleiro que a gente está. São 38% da população que ainda apoia esse sistema. É um número muito grande de pessoas, é um número assustador de pessoas. Mas eu acho que essas pessoas só vão poder ser tocadas porque conhecimento elas não têm, a informação que elas têm está totalmente errada e elas não perceberam isso ainda. Talvez seja através da cultura, talvez seja através da música, do cinema, da teledramaturgia, da literatura, através das artes plásticas. Talvez a gente consiga sensibilizar parte dessas pessoas para que elas comecem a pensar de uma forma diferente. Mas lá de cima não me surpreende nada que não venha nada. Eu acho que faz parte do projeto de governo deles, né? Professora Isabela Calil, faz sua pergunta.
Faço sim. Bom, um prazer enorme estar aqui, também sou fã. Eu queria perguntar o seguinte, né? Você passou por tantas mudanças, né, como ator, né, mudanças tecnológicas, né, tirando o teatro. Então, por exemplo, mudanças na TV preto e branco, TV colorida, depois HD, internet, Instagram, enfim, várias coisas. E a interpretação mudou, né, a forma, né, de lidar com a tecnologia mudou, mas também o Brasil mudou, né? Então, você interpretou personagens que ajudam a gente a entender o Brasil, personagens icônicos. E aí, com essa experiência dessas mudanças, né, e de como hoje a gente está no Brasil, tecnologia e tudo mais, qual que seria a receita ou uma dica para a gente resistir a isso, né? Então, não para quem não é da área das artes ou para quem não necessariamente produz, né? Como é que a gente, no nosso cotidiano, a gente pode resistir a tudo isso que tá esse desmonte todo e essa barbárie que a gente tem hoje? Uma das perguntas que as pessoas me fizeram do porquê que eu escrevi esse livro, falando de literatura, estimulando as pessoas para a literatura, porque eu acho que a literatura é uma forma de botar um freio em algumas das coisas que estão acontecendo com a gente, particularmente na área da tecnologia. A tecnologia é fantástica, né? Tanto que nós estamos aqui reunidos através dela, coisa que há 20 anos atrás a gente não conseguiria fazer com essa facilidade. Mas a gente sabe também que a tecnologia carrega dentro dela coisas nocivas para a formação de uma cidadania, né? Então, uma delas é o fato de você ver as informações com muita rapidez, de tal forma que elas não se transformam em conhecimento. Então, eu acho que uma das formas que a gente tem de mexer com isso é mostrar para as pessoas que o conhecimento vem da tranquilidade. O conhecimento vem do tempo que você gasta com aquela matéria para se informar sobre isso. Porque a informação é rápida. A informação você dá um Google lá e você sabe imediatamente que ano que o cara nasceu, que ano que o cara morreu, o que ele fez, blá, blá. Mas essa informação só se transforma em conhecimento se você tiver tempo para absorver isso, se você se der esse tempo. Então, para mim, enfiar o pé no freio para um pouquinho, para um pouquinho. No fim de semana, não usa esse aparelhinho. Eu tenho falado para as pessoas desligarem os seus aparelhinhos no fim de semana e eu tenho feito isso. Sexta-feira à noite vai para a gaveta e eu só tiro segunda de manhã. Eu não mexo sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro nesse aparelhinho e eu me dou um tempo para pensar na minha vida. E eu estou querendo fazer isso agora também no meio da semana. Eu acho que daqui a pouco eu vou abandonar. Mas é uma tecnologia tão fantástica que a gente tem que aproveitá-la sim, mas não ser aproveitados por ela, né? Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é servir a essa tecnologia e não usar essa tecnologia a nosso serviço. Eu acho que se a gente enfiar o pé no freio um pouquinho só, porque é claro que é irreversível isso, essa tecnologia veio para ficar, mas se a gente conseguir fazer com que as pessoas leiam um livro por mês, a gente vai estar dando a essa pessoa possibilidades de entender uma discussão, de entender a diferença de governos, de entender a diferença de propostas culturais e assim por diante, né? Vai lá, Sadovski. Fagundes, tudo bom? Tudo bem, querido. Acho engraçado que eu fiquei tanto tempo tocando a SET, né, a revista de cinema, e eu sempre pedi para pessoas conversarem com você, e acabei eu nunca falando com você, olha que louco. Eu entrevistando, mas eu não. Você mencionou 1984 lá atrás, e eu lembrei de uma coisa tão emblemática que aconteceu essa semana, que uma menina, que eu acho que foi de um dos Big Brothers da vida aí, ela deu de presente para a irmã novinha dela uma edição do livro do George Orwell, 1984, e a menina olhou e falou, o que é isso aqui? É um livro, e quando abriu, o livro estava recortado dentro, porque era um celular que ela estava dando. Ela usou o livro de embalagem de presente, né? Uma coisa meio triste. Mas tecnologia está aqui. Então, usando essa pegada de tecnologia e pensando num modo de atingir um público maior, a gente vê que o formato televisivo, né, novela, claro, no Brasil é uma coisa gigantesca ainda e atinge muita gente, mas a gente vê um crescimento muito grande do streaming e de histórias mais curtas, apresentadas ou de uma vez só, né, como binge watching, como o pessoal maratonando, ou ainda no formato semanal, que tem se tornado também o centro da discussão muitas vezes. E a gente vê que cada empresa grande agora está pegando o seu quinhão, né? A Amazon comprou agora a MGM por
por não sei quantos bilhões de dólares, a Paramount tem o seu serviço, a Globo também está tentando criar produtos direto para a Globoplay, né, para o streaming deles. Então, você como ator, como criador de histórias e como intérprete também, como você vê essa mudança do formato de entregar histórias para o público, saindo de um formato enorme como é o folhetim, diário e tal, para um formato talvez um pouco mais elaborado, como a gente vê em séries para streaming? Eu acho que essa velocidade que o streaming propõe, né, essa coisa mais rápida, de você ter uma temporada de 8 episódios, né, ou só uma minissérie só, você acaba aquela história rápida, eu sinto muito isso, porque eu acho que a gente atingiu um grande número de pessoas e com qualidade durante muitos anos, com a telenovela, a teledramaturgia brasileira, particularmente a teledramaturgia brasileira, que é reconhecida internacionalmente como uma teledramaturgia de qualidade. E, ao mesmo tempo, você vê que toda vez que alguma novela daquelas que foram feitas há 20, 30 anos atrás, elas são reprisadas, elas fazem um enorme sucesso. E aí, sim, a que se atribui esse enorme sucesso dessas novelas de 30 anos atrás? A qualidade tecnológica não é porque era inferior. A qualidade de interpretação, eu diria que é a mesma, e até a gente melhorou um pouquinho de lá para cá. Mas a interpretação também não é. O que fez? É o colorido? Não. É o fato de que os personagens dessas novelas de 30 anos atrás falavam sobre si mesmos. Você via cenas de 10, 15 minutos. Eu cheguei a ver cenas minhas em reprises de novelas minhas aqui, de 15 minutos, 2 atores sentados numa sala, sem se movimentar, falando um com o outro sobre determinado assunto. E eu juro por Deus, essa cena de 15 minutos, ninguém levantou para ir ao banheiro. E o que acontece hoje em dia, com essa rapidez, é que você pode levantar para ir ao banheiro, que você sabe que o máximo que você vai perder são 30, 40 segundos de um determinado cenário. E somados o tempo que você está no banheiro, você vai perder 30, 40 segundos de 5 cenários, mas que não vão fazer nenhuma diferença no final da história e não vão fazer você pensar. Eu, particularmente, e não por saudosismo, mas por essa razão, tenho um pouco de pena da gente perder a TV aberta, por diversas razões. Primeiro, porque era gratuito, é gratuito, né? Quer dizer, teoricamente gratuito. Você paga assistindo os comerciais, mas de qualquer forma, você não desembolsa nenhum tostão para assistir isso. E segundo, que eu acho que é o aspecto mais importante, você assiste aquele programa ao mesmo tempo que outros milhões de pessoas estão assistindo. O que permite que você chegue no dia seguinte e possa conversar com os seus companheiros de trabalho, com os seus colegas de escola, com os seus amigos, sobre aquilo que você viu junto com ele na noite anterior. O streaming acabou com isso. Aparentemente deu uma certa liberdade para o espectador, mas ao mesmo tempo tirou esse social que a televisão aberta trazia para todos nós. Porque aquela série que você viu, eu não vi. E aquele filme que eu vi, você não viu. Então nós vamos ficar falando, você viu tal filme? Não, não vi. Você viu tal série? Não, eu não vi. Acabou o nosso papo. Nós não temos mais troca nenhuma, porque o streaming possibilitou tantas coisas para a gente ver que a gente acabou não vendo juntos. E isso daí, para mim, tirou o aspecto mais importante que a televisão ainda tinha, que era o social, o reunir as pessoas, né? Tem como voltar aí? Talvez a gente consegue recuperar isso de alguma forma? Eu estava falando isso outro dia, não me lembro se foi numa entrevista, mas se você parar para pensar, os donos da TV Globo hoje em dia são os netos do Roberto Marinho. Eles já cresceram com o aparelhinho na mão. Eles já cresceram sem ver televisão. Televisão para eles é coisa de velho, é coisa do avô. Então, essa mentalidade que está sendo trazida, infelizmente, inclusive para a própria TV Globo, que não percebe ainda que vai perder os seus 70 milhões de espectadores num golpe de mágica, né? Essa juventude que está vindo aí já foi formada com essa nova tecnologia e não vai querer voltar atrás. Eu acho que é irremediável isso, não é um mal que não se resolve.
A gente está tentando ainda com o teatro, né? O teatro ainda consegue, eu costumo brincar que o teatro ainda é revolucionário, né? Porque você reunir 700 pessoas numa sala, fazer essas pessoas ficarem em silêncio durante 1h30, ouvindo outras 6 ou 7 pessoas desenvolvendo uma ideia na sua frente, é uma revolução. Fagundes, a gente tem hoje um presidente que já disse assim sobre livros. Livro... Tem muita coisa escrita. Tem muita coisa escrita ali. Exatamente. Mas nós já tivemos também um presidente que dizia que preferia arrancar um dente do que ler um livro. Sim. Nós estamos bem de presidente. Digamos que a nossa história não é muito boa em termos de presidência. Qual livro que você indica no seu livro? Seu livro você tem mais de 150 dicas de leitura lá. Qual livro você tiraria de lá para indicar ao presidente Bolsonaro? Um livro que você acha que ele está precisando ler nesse momento? Olha, eu não botei esse livro no meu livro como indicação, mas eu acho que no nível do Bolsonaro seria O Pequeno Príncipe. Aqui, Davi. Mesmo porque raposa não tem, né? Talvez ele não entendesse muito bem a história da cobra, mas tudo bem. Não estava esperando. Mas tem muita ilustração. Para encerrar, o Fagundes, eu sei que você também é um grande amante de videogame. Você ainda joga videogame? Eu jogo de vez em quando, porque quando eu joguei o videogame a primeira vez, eu fiquei alucinado, né? Eu fiquei uma semana só fazendo isso, né? E aí falei, puxa, faz uma semana que eu não pego num livro, meu Deus, que coisa horrível isso. Eu vivo com o livro debaixo do braço, eu falei, vou parar um pouquinho para ler. E aí quando eu voltei à leitura, eu fiquei assim mais ou menos uma hora, pelo menos, nas 3 primeiras páginas, porque eu não conseguia me concentrar naquilo ali, né? Porque o videogame é fantástico, realmente é maravilhoso, mas ele cria uma coisa na tua cabeça que você fica totalmente desconcentrado, né? Porque você aparentemente está concentrado, porque você tem que ver o bichinho que está vindo aqui, o outro que está vindo ali, o monstro que vem te comer, você tem 14 botões para você apertar, mas isso não exige nada de você, a não ser uma certa habilidade, né? Quando você para e vai buscar o foco para ler, esse foco está perdido. Então, eu gosto muito de videogame, mas com ressalvas. Você sabe se controlar. Eu ia te pedir uma dica, porque não sei se você sabe, esse é um problema hoje sério que pais estão enfrentando com filhos que estão em casa assistindo aula pelo computador, e no mesmo computador em que existe a aula, existe também os jogos. E tem muito aluno aí burlando a aula, cabulando a aula ali no laptop, virando a página e jogando. Como é que você... que dica que você pode dar para as pessoas aprenderem a ter foco e se concentrarem numa leitura? O próprio Platão já dizia que o conhecimento não se ensina, né? Quer dizer, você não consegue passar a experiência para ninguém, né? Você pode, no máximo, persuadir alguém, né? Então, eu acho que a educação, hoje em dia, a gente sabe, ela não está mais na mão dos pais, né? Antigamente, os pais tinham um poder muito grande sobre a criança. A gente sabe que a educação, 50% é hereditária e os outros 50% é dividido, né, entre a família e entre o ambiente, sendo que o ambiente, hoje em dia, toma conta, né, do resto da educação. A família quase não participa. Então, é complicado isso. É preciso que os pais também tivessem sido educados para que soubessem exatamente o que está acontecendo com seus filhos quando eles se dispersam dessa forma e deixam de buscar conhecimento em troca de meio minuto de adrenalina, né? Antônio Fagundes, muito obrigado pelo seu tempo. Muito feliz de ter... Foi um prazer ver todos vocês aqui. E vamos ver se a gente outro dia volta a se encontrar. Pô, vai ser uma honra. Toda sexta-feira, se você quiser participar aqui dando dica de leitura, tá convidado. Não sei se o cachê vai te agradar, mas é o que a gente pode. Enquanto isso, pode comprar o livro. Tem um livro aqui que você vai gostar, que tem um monte de dica de leitura lá. Eu ia falar isso agora. Tem um livro aqui que você vai gostar, o primeiro livro do Antônio Fagundes, da editora Sextante. Aliás, obrigado aí à assessoria da Sextante que nos ajudou nesse contato, nessa ponte. Parabéns, viu, Fagundes? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Grande abraço. A Grande Verdade.